Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente, mais uma quarta-feira aqui e hoje é dia de falar de Sex Education. Finalmente. E é uma série que, finalmente, a gente esperou ela acabar, finalmente, pra conseguir falar dela. E aí, vamos de sinopse, né? Tá, vou ler a sinopse que tá na Netflix. Graças à mãe terapeuta, Otis sabe tudo sobre sexo. Para aproveitar isso, a rebelde Maeve propõe abrir uma clínica de terapia sexual na escola. Eu acho que o propósito desse episódio hoje não é falar o que aconteceu em cada temporada, tipo, um resumo do que aconteceu, mas sim falar da série no geral, né? E por que a gente gosta dessa série e quais são os assuntos dela que mexem muito com a gente, né? E eu acho que falar também do que a gente achou em geral da série, o que a gente achou desse final, da série já ter acabado, assim, com 4 temporadas. A ideia é basicamente essa. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar apresentando nossos personagens principais? Eu diria que tem 3 ali que não mudam. Sim. Nunca. Mas sim, começando pelo Otis, né? Que é o nosso protagonista. O protagonista é difícil. Ai, olha. O Otis é o tipo do protagonista que a gente gosta dele, mas não é todo dia. Não é o tempo todo. Porque, assim, enfim, né? Um jovem ali, nos seus 16 anos. Ele é muito aquele típico jovem que é tímido, que não é popular e tudo mais. A questão dele toda é que a mãe dele é psicóloga e principalmente de assuntos relacionados a sexo, né, em geral. E por conta disso, ele acaba sabendo de muitas coisas. O pai dele, já por outro lado, é o tipo... ele é coach de macho. Assim, coach de masculinidade. Beirando Red Pill. Chega a ser... É até uma coisa que comentam agora na última temporada que não tinham comentado com tanto afinco. Acho que até porque surgiu essa gente por aí na internet. Só que ele tem várias questões ele mesmo. E aí, em algum momento na primeira temporada, ele começa, assim, querer, assim, ajudar as pessoas. Porque ele, apesar de ter várias questões, ele é um adolescente bem orientado. Que ele sabe como as coisas são, pelo menos a teoria. Por mais que a prática não tenha, na teoria ele sabe muitas coisas, né? E adolescente tem essa coisa de ser burro, né? De não saber de muitos assuntos, de não, às vezes não ter acesso à informação. Tem muitas famílias que evitam esse tipo de conversa, então escondem muita coisa, aí chega um monte de adolescente que não sabe de nada. Então ele justamente é essa situação ali na escola onde ele tá. E ele começa a ajudar esses adolescentes que estão ali ao redor dele. O que então a gente ele começa a dar umas consultorias. O que a gente vê é que na escola basicamente tem uma matéria de educação sexual, mas é tudo muito por alto. E aí eu acho que isso me lembra meu ensino médio. Eu estudei em escola católica, então tipo, educação sexual era, meu Deus, que grande tabu. Eu também. E o Otis, ele entra muito nesse momento, sabe? Em que os adolescentes estão tendo problemas reais, eles não conseguem falar com ninguém. Aí aparece, tipo, essa situação que meio que o destino coloca o Otis, a Maeve, que é a nossa outra protagonista, e um dos personagens também que é muito, muito pertinente na série, que é o Adam. E depois da Maeve ver como o Otis conversa com ele, ela tem essa ideia da clínica. E aí eu acho que é interessante a gente falar um pouco da Maeve, porque ela é o oposto do Otis. Tipo, o Otis tem pai, tem mãe presente na vida, e a Maeve tem uma família cheia de problemas. Tipo, a mãe dela é viciada em droga, o irmão também. É bem complicada a situação deles, ela vive, tipo, um momento de estabilidade na série toda, na verdade, com a família. Sim. E, coitada, ela não tem um minuto de sossego. E ela tá sempre tendo que se virar com grana pra se manter. Ela meio que se sustenta, né, por conta própria. E aí ela percebe nessa conversa do Otis com Adam que ali tem uma chance de conseguir dinheiro. E aí ela explora isso junto com o Otis. E eles vão se aproximando. E daí surge, no começo, uma amizade inesperada, né, de duas pessoas que teoricamente não tem nada a ver.
e nem se falava. Mas é óbvio, né, que vai virar outra coisa depois, né? Sim. E aí, como um clássico, né, tem que virar outra coisa depois, tem que virar um romance, né? Mas é um romance tipo Rachel e Ross, que demora uma vida pra acontecer, aí quando acontece termina, aí depois volta. Nossa. E odeio também. Nossa, como odeio. Mas a gente chega nessa parte já já. Sobre essa parte aí da educação sexual na escola, eu tenho questões, porque eu também estudei em escola católica. Só que ao mesmo tempo, era uma escola católica que, vamos lá, vou dar um contexto aqui. Era uma escola católica que tinha aula de ensino religioso que falava de todas as religiões. Inclusive religiões de matriz africana, por exemplo, que é o tipo de religião que sofre muito preconceito, as pessoas tendem a excluir, né? Mas não era o que acontecia lá. E justamente por isso, essa parte da educação sexual era um pouco mais aberta. Um pouco, tá? Nada, oh meu Deus, né? Bem explicado. Mas pelo menos eles eram mais objetivos, mais instrutivos. Só que é aquilo, né? Educação sexual para adolescente ainda é colocar medo, né? Então, ainda tinha boa parte dessa aula que era sobre doenças horríveis. Sim, era basicamente isso as minhas aulas de educação sexual. Era tipo órgãos reprodutores e doenças sexualmente transmissíveis. Aí ficava todo mundo com medo. Daí sobre isso eu fiquei pensando a semana toda o quanto eu ia me expor aqui. E aí vamos lá. Sobre isso, já na minha casa, a minha mãe trabalhou, enquanto eu estava no ensino médio, foi coordenadora do CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que trata justamente doenças sexualmente transmissíveis. Todos os panfletos possíveis, informativos sobre isso, estavam na minha casa. E eu lia eles, porque eu ajudava a montar brindes, essas coisas, os kits. Então, digamos que eu era uma adolescente informada, tal qual o Otis. Era isso. Eu tinha as informações ali muito perto, da palma da minha mão. E, além disso, houve um dia que minha mãe foi chamada na minha escola para dar palestra sobre o assunto e sobre sexualidade em geral na minha escola para a minha turma, claro. Tal qual mãe do Otis. Óbvio, eu passei por esse momento. Foi lindo. Mas eu acho que tem uma grande diferença, né? Porque aí tem esse problema do Otis com a mãe. Tipo, a mãe... Ele tem várias questões. Dela ser muito aberta, tipo, ela é aberta demais. E isso incomoda ele. Tipo, ele não consegue ter um espaço. Tipo, ele quer muito ter espaço, dar limites pra essa mãe, mas ela sempre invade, ela sempre ultrapassa os limites dele. E ele se sente muito invadido, né? Com razão. E aí chega nesse ponto, tipo, na segunda temporada ela vai participar da escola, ela começa a ter, tipo, uma clínica na escola, tipo, gratuita, diferente do Otis. Só que aí também é diferente os conselhos e quem realmente vai procurar ela e quem vai procurar pelo Otis, a gente fica vendo... São situações diferentes, né? Esses paralelos, né? Sim. Inclusive ela acaba tratando pessoas com situações muito mais sérias, né? Sim. O Otis resolve muito aquelas dúvidas burras de adolescente. Aquela mesmo, dúvida sabe? que, sabe, Google é o Otis. É o Otis. Que adolescente tem vergonha de perguntar. Essa é a real. A gente tem vergonha. A primeira conversa deles é com o Adam. E o Adam, ele é sempre muito confuso, tipo, a série inteira, né? Ele tá sempre meio confuso, meio perdido. E aí ele começa, tipo, ele toma Viagra, assim, por livre e espontânea vontade, sem a menor necessidade. Um jovem. Exato, e aí ele tem uma reação horrível e ele fica muito mal, envergonhado. E aí na conversa com o Otis e com a Maeve, que ele vai, tipo, se acalmando, entendendo que ele fez uma cagada que daqui a pouco vai passar. Mas que era bom não fazer de novo, né? Vamos lá, na minha escola tinha a aula, teve uma palestra. E mesmo assim, gente, muito difícil. Porque mesmo entre os adolescentes é o tipo de conversa que a gente tem vergonha de ter. Sim. Pelo menos na época que eu era adolescente, eram dois extremos. As meninas com quem eu andava, esse assunto era proibidíssimo. Então mulheres não conversavam sobre isso. Ponto. Não existia essa conversa. Conversavam sobre outras mil coisas, mas esse assunto não aparecia. Assim, como se não existisse essa possibilidade baixa. Mas eu andava com muito homem também, né? E ai... eu ouvi cada estupidez. Ah, não. O meu caso é bem diferente. Tipo, as minhas amigas, principalmente do ensino médio, né? Tipo, a gente falava bastante.
E a gente chegou a ter um grupo no Facebook, eu tava lembrando disso esses dias. A gente tinha um grupo no Facebook, meio que era, sei lá, onde a gente tirava nossas dúvidas, onde a gente colocava coisas que a gente lia. E assim, de tudo. Tudo tinha lá. E às vezes parecia até meio bobo, mas, tipo, parando pra pensar, tipo, a gente conseguia conversar abertamente ali. Tipo, eu me sentia muito à vontade pra conversar com essas amigas. Mas, tipo, eram essas amigas. Mas ninguém. Pois é, não, eu não tive essas amigas. Então eu ouvia diversos absurdos que eu sabia que estava errado, mas não questionava. Porque, enfim, né? Ser mulher é uma merda. Então eu só ouvia e pensava, oh meu Deus, quanta burrice. E ficava calada, até porque, de novo, eu era adolescente informada. Só que aí eu ia questionar, ficar ensinando um monte de macho, sabe? Isso, né? Não. Eu só ouvia e ficava, oh Jesus, com quem eu estou andando? E ignorava completamente o fato e passava pra outra. E aí, tirando isso, as conversas foi quando eu comecei a entrar em relacionamentos de fato amorosos, que aí a conversa tem que existir, porque senão certas coisas não acontecem, né? E aí, se não tiver nenhuma conversa antes, fica muito difícil. Mas é isso que a gente vê. Então a gente vê várias situações. Chega até a série. A série tem momentos extremamente, assim, constrangedores. É horrível. Tem momentos que a gente quer morrer, que a gente quer se enterrar. Tem momentos do Oates, inclusive, que são horrorosos. Que não tem a ver com isso, inclusive. Que momentos dele sendo ridículo. Não, o Oates ele é muito ridículo em vários momentos. E assim, na 4ª temporada, nossa, isso foi elevado a 1000. Eu tava com muita raiva dele já. Eu também. E com a Maeve, eu fico o tempo todo, gente... Coitada. Coitada. Porque ela tem esse arco tão triste, assim, sabe? Tipo, de ter problemas com a família, dela nunca... Tipo, sabe, quando ela finalmente consegue um negócio que ela queria muito. Porque no começo mostra a Maeve sendo, tipo, uma adolescente rebelde. Mas a gente vai vendo ao longo da série que ela é muito estudiosa, que ela se dá muito bem nos estudos, que ela consegue várias coisas. E que ela tem uma possibilidade de ter um futuro melhor e diferente do que a família dela teve. Mas toda vez que ela tá prestes a conseguir alguma coisa na vida acadêmica dela, acontece um problema na vida familiar. E eu fico, gente, eu não aguento mais ver essa menina sofrer, deixa ela ser feliz. Sim. Isso é muito, muito real, assim. Esse tipo de série que me faz pensar muito o quanto eu tive uma vida privilegiadíssima. Porque eu pude cuidar da minha vida, pude estudar que nem uma louca, estudos, né? Pra só me preocupar comigo. Eu nunca tive, não tenho até hoje, em geral, eu não tenho que me preocupar com ninguém. Eu tenho que me preocupar só comigo mesmo. E outras coisas também, outros personagens que a gente ainda não comentou. Tipo, a série fala muito de várias questões, assim, tipo, como é ser adolescente, como é ter essa orientação sobre sexo na adolescência. E fala, tipo, de uma forma muito atual. Então, tem o Eric, aparentemente ele é o primeiro personagem abertamente gay que aparece na série. Aí tem ele, tem mais um outro aluno. Mas o Eric também, na primeira temporada, tem umas situações bem difíceis, muito tristes. Tem ali umas situações que acontecem com ele que eu fico, não quero, não vejo necessidade disso aqui acontecer. Mas a gente vai vendo uma evolução muito grande dele como personagem. E eu gosto muito do que acontece com ele na 4ª temporada. Eu acho que o Eric é o meu personagem preferido dessa série. Ele é maravilhoso. Ele é um ótimo amigo, diferente do Oates, que é podre. E é engraçado que ele e o Oates são melhores amigos. E, tipo, eles não têm nada a ver. Eles são muito diferentes. Eles são muito diferentes. E aí é muito bom, tipo, as reações que o Eric tem com as coisas que o Oates faz. É muito engraçado. Eu acho o Eric muito, muito, muito legal. Eu gostei muito da evolução mesmo do personagem dele como um todo. Sim, ele é maravilhoso. Ele é um ótimo amigo. Ele tá sempre já ali pelo Oates. E aí as grandes diferenças dele, primeiro, ele é um menino gay, ele é negro, a família dele não tem o dinheiro que a família do Oates tem, então são muitas diferenças, e mesmo assim eles são melhores amigos desde sempre. E ele leva isso muito a sério. E isso é muito, muito lindo na série, porque ele realmente se importa muito. E uma coisa que eu gosto do Eric, porque a família é muito religiosa e ele também é muito religioso. E ele tem alguns problemas em relacionamento por conta da religião. E também na 4ª temporada é muito explorado isso, essa divisão dele entre quero ser quem eu realmente sou, mas ao mesmo tempo eu tenho uma religião e eu não quero me sentir excluído só por ser quem eu sou.
E aí eu Sim. acho muito legal esse arco do Eric, o que acontece com ele, como ele resolve, sabe, essa situação com ele mesmo. Eu diria que da 4ª temporada, o melhor arco é o do Eric. É o do Eric. Que tem toda essa descoberta. Ah, o da Amy, eu gosto. Ai, Amy. A Vamos Amy. falar de Amy. Ah, e ela é uma personagem maravilhosa que a gente vai aprendendo a gostar e que ela vai crescendo muito, assim, na série. Primeiro ela aparece muito, muito secundário, assim, de fundo. Depois ela é amiga ela é a única amiga da Maeve, basicamente. Mas ela não pode, tipo, andar com a Maeve, porque a Maeve não é popular e ela anda com a galerinha popular. Isso. E aí tem uma hora que ela enche o saco dessa galera, que ela não curte muito, e ela fala, vocês são uns escrotos, eu vou ficar aqui com a Maeve. E aí acho maravilhoso, a amizade delas vai crescendo muito, e a Amy vai passando por várias situações que a gente fica vendo. Primeiro parece que ela é só uma menina boba, e depois, sabe, ela vai passando por situações muito difíceis, mas que ao mesmo tempo vão crescendo, vai fazendo com que o personagem dela cresça muito. E assim, nessa 4ª temporada, ela foi perfeita, tava maravilhoso. Perfeita, inclusive o romance dela 1000 vezes, o romance da Maeve, podre. Foi bonitinho, nossa, porque a Amy o dela foi lindo, aí sim. A Amy, ela parece sempre namorando com alguém, tipo, ela é aquela pessoa que tá sempre com algum namorado. E ela começa namorando com o Adam, depois ela namora com os outros aí, meio nada a ver. E aí até que ela passa por uma situação de abuso no ônibus. Sim. E depois disso ela continua namorando, mas ela ainda não tá se sentindo bem, tipo, ela não tá se sentindo confortável com aquele namoro. E aí é uma dificuldade, porque ela não quer desagradar ninguém, ela quer que tudo seja tudo bonitinho, sem conflitos, e aí não dá, ela precisa terminar aquele namoro. Ela não tá bem, se redescobrir, né? E o que acontece na 4ª temporada é isso, tipo, ela se redescobrindo como pessoa e depois de tudo de ruim que aconteceu com ela, né? Sim, e é lindo! Nossa senhora, como é lindo! Finalmente eu passei a gostar desse personagem que ficou com ela, porque eu detestava ele. Com todas as minhas forças. Ele me lembrava certas pessoas. Que eu acho que você sabe quem é. Pois é, tinha esse problema. Daí ele fez um monte de merda na 3ª temporada. Ele foi horrível em várias situações. E aí só dificultou pra mim, sabe? Já não era fácil de gostar dele. Mas aí nessa temporada passou. Eu até esqueci que ele lembra certas pessoas. Ele com a Amy, pra mim, foi uma dinâmica que foi maravilhosa, assim. Eles conversando e eles se redescobrindo. Eu fiquei até com raiva da Maeve em um momento, quando ela quis impedir ali. Eu fiquei, não, Maeve, tu não tem nada a ver com essa história, sabe? Que a gente não falou ainda, mas é o Isaac, esse personagem. Ele surge, assim, lá pelo meio da série também, pra ser meio que um contraponto pro Otis. Tipo, pra Maeve ficaria dividida entre o Otis e o Isaac. E ele é uma pessoa que meio que viveu uma infância tão difícil quanto a Maeve. Ele entende várias coisas da vida pessoal e familiar da Maeve, que os outros amigos não entendem. E aí, ela meio que começa a ter um romance com ele, mas é uma coisa meio esquisita. Ela tá dividida entre ele e o Otis. Ele faz um monte de cagada também. O Otis também não ajuda. Mas assim, eu também fico muito numa questão de que ao mesmo tempo é o mesmo menino branco esquisito que ela tá arranjando aí pra vida dela. Que ela tem que cuidar. Aí eu já fico, poxa, Maeve, vamos melhorar? Minha amiga, você tá arranjando, já não basta a tua família. Tem que ajeitar esses dois aí. Falando em conflitos amorosos de Otis e Maeve, a gente ainda não falou da Ruby. E a Ruby? Isso. Não, eu acho que tem que falar de duas outras questões amorosas aqui do Otis, que é a Ruby e a Ola. Vamos falar da Ola primeiro. Ai, a Ola, como eu odeio essa parte. Porque a Ola, vamos lá. A Ola, ela é filha já de uma pessoa que se relacionou com a mãe do Otis. E isso já é um complicador. Mas a maior questão na série, o que me bate muito forte, é que a Ola é uma menina que ela não performa a feminilidade como a sociedade espera. Ela tem um cabelo curto, ela usa roupas largas, enfim, ela não performa a feminilidade que as pessoas esperam. E aí o Otis se envolve com ela, o que é até genuíno, a gente fica bonitinhos, ela também se envolve com ele e tal. Mas aí chega um momento que eu odeio, que ele deixa muito claro que ele tá com ela porque é só com ela que ele consegue estar. Tipo, ele não conseguiria estar namorando uma menina como a Maeve, que é na cabeça, né?
de muitas pessoas. Bonita, que performa a feminilidade, mesmo sendo, né, diferente, aquela adolescente rebelde, nananã, ela ainda performa muita feminilidade, tem cabelo grande, ela é uma menina padrão, diferente da Ola, que pra piorar ainda é uma menina negra. E aí, não fica... Aí, olha, eu fico chateada essa hora, porque... O discurso que o Otis também fala pra ela, tipo, ele deixa muito claro que ele sabe que ele não consegue ficar com a Maeve, por isso que ele precisa ficar com alguém que seria supostamente inferior. E ele fala ele isso se contenta em estar com ela. Tipo, eu me contentei aqui em ficar com você, já que eu não consigo ficar com aquela lá. Esse discurso é horrível, dá muito ódio dele. E eu senti, assim, na pele, em todos os lugares, em todos os meus ossos, quando ele falou isso, porque eu fui essa menina que não performava feminilidade, as pessoas ficavam comigo e fingiam que não. E aí, ego é muito escroto, né? Na hora que ele fala isso, chega a dar vontade de socar a TV. Porque é muito irritante, que tu fica... Ai. E aí depois ainda fazem um negócio com a Ola, que é tipo, já que ela não performa essa feminilidade, vamos fazer ela ficar com uma menina aqui. Aí eu fico, não pode ser hétero ou inferno. Mas é até engraçado, eu gosto do relacionamento dela com a Lily. Eu gosto, eu só fiquei... Tá, ela vai, ela não pode ser hétero, tá bom. Ela tem que descobrir que ela não é hétero, tá certo. E o relacionamento dela com o Otis tá tudo errado, tipo... Era horrível. Já começa nesse pé, sabe? Ele falando absurdos pra ela, depois não dá certo. O pai dela, que é o Jacob, acaba tendo um relacionamento mais sério com a Jean, eles vão morar juntos, a Jean engravida. Vai todo mundo morar junto como se fosse uma família, é muito estranho, tipo, tem muito conflito entre ela e o Otis, então... É realmente um negócio que não tinha como dar certo. Em compensação, depois de toda essa cagada que o Otis faz entre a Maeve e a Ola, no final das contas ele fica com quem? Com a Ruby. E aí é muito bom, porque a Ruby é meio que a líder ali dos populares e teoricamente ninguém deveria saber que ela ficou com o Otis. Mas isso já é um padrão da Ruby, de ficar com caras meio nerdinhos. E aí... o Otis se recusa a ficar com ela sendo escondido. Tipo, ele quer ser assumido, ele exige ser assumido. E aí ela vai lá e assume que ela tá com ele. Tem que se valorizar. Essa parte eu gostei do Otis, porque se fosse eu ia... Enfim, né? Como eu já disse, se fosse eu ia ficar sendo escondida mesmo, paz. Mas o Otis pelo menos se valorizou. E aí ele ia lá, assumido pela Ruby e tudo mais. A gente começa a ver esse relacionamento crescendo e a Ruby mostrando um outro lado dela que a gente não imagina que exista. Porque ela é só a garota malvada popular. E aí ela vai baixando as guardas com o Otis, vai levando ele pra conhecer a casa dela, os pais dela. Ela vai mostrando os pontos fracos que ela tem. E aí... A gente não pode gostar por muito tempo do Otis, né? Ele tem que fazer não dá, porque tava lindo. Eu era super teen, esquece a Maeve. Sim. Chega dessa palhaçada, custa ficar com a Ruby. E aí ele dá uma decepcionada assim na Ruby. Ela fala que ama ele e não responde. Ele não fala nem tipo, eu posso pensar um pouquinho, sabe? Nada. Tipo, ele deixa ela assim no vácuo. E destrói com a menina, acaba com ela. E eu já deixei claro a minha opinião sobre esse tipo de comportamento lá e no episódio de Gilmore Girls. Gente, adolescente, mente. Te amo também. Pronto. Exato. Daqui a pouco muda, termina, vocês mudam de ideia, como muda de roupa, não tem problema. Aí eu acho engraçado que a série ela faz muito isso com todos os personagens. Acho que não tem um personagem que não passou por isso. Que é a série mostrar que ninguém é 100% uma coisa. Tipo, a Ruby não é 100% a menina má e popular e que supostamente vive uma vida perfeita. Tipo, ela tem vários problemas na família, o pai dela tá doente, ela não mora numa casa maravilhosa que as pessoas imaginam que ela more. Isso. E todos esses personagens, inclusive o Otis, ele não é o que a gente imagina. Ele não é um menino ele não é o protagonista fofo, legal, meio fofo, gentil perfeito. o tempo todo. Não, ele faz um monte de merda, inclusive fez muita merda. Inclusive nessa temporada com a Maeve, a gente já vai chegar lá. Nossa, com a Ruby ele foi horrível. Com o Eric, ele também já foi horrível. E segue sendo horrível na 4ª temporada. Com a mãe, ele é muito... Mas aí... Nossa. Aí é mais fácil de entender, né? A relação com a mãe. Mas todos os personagens, todos eles têm dois lados. Tipo, personagens que a gente começa odiando na primeira temporada. Tipo, o pai do Adam, que é o diretor da escola. Tipo, a gente odeia ele é insuportável. Mas a gente vai vendo o outro lado, tipo, o que levou ele a se tornar aquela pessoa, o que aconteceu. E aí a gente começa a ter um pouco mais de empatia, de compreensão por todos esses personagens.
Isso acontece muito com todos eles. Mostra, tipo, sei lá, um passado, e aí depois vem dar um contexto de como eles estão agora. Isso até com personagens novos que aparecem na 4ª temporada. Isso eu acho que é uma qualidade e um defeito da série. Uma qualidade porque ele aprofunda muito todos os personagens, e o defeito é que toda temporada ele coloca mais uns 5 personagens novos pra gente aprofundar. Sim. E aí, às vezes, parece que os principais ficam faltando e a gente fica assim, cadê? E aí, nisso, a Maeve só sofre. É que nessa 4ª temporada, muita gente do elenco não voltou, né? Então teve que vir gente nova. E aí não dá tempo, gente. A série tá acabando, não dá pra aprofundar todo mundo. Exatamente. A gente não sabe bem o que aconteceu, mas teve muito problema no bastidores dessa série, né? Porque realmente mudou tudo de uma temporada pra outra. Um monte de gente saiu do elenco. Inclusive, finalizaram a série antes do previsto, porque um monte de gente saiu do elenco. Inclusive, os personagens principais, a Maeve e o Eric, estavam, assim, por sair. Até porque o Eric é tão maravilhoso. Inclusive, pausa, por um momento batidor aqui. O ator que faz o Eric, eu vi um dia desses, assim, pós a série acabar, tipo, alguém dizendo que ele não era... ele é muito subvalorizado. Gente... Não sei onde, porque ele vai... O motivo dele sair da série e da gente apressar esse final é porque ele simplesmente vai ser o personagem mais importante da Inglaterra inteira, que ele vai ser o Doctor Who, que é basicamente o papel desejado por todo mundo que faz série na Inglaterra. E ele pegou simplesmente o maior dos papéis, o mais icônico. Eu acho que aproveitando esse parênteses, né, que a gente tá fazendo, quase todo o elenco tá em alguma outra coisa que a gente conhece muito. Tipo, tinham no mínimo 3 pessoas do elenco já em Barbie, que a gente olhou assim, meu Deus, tá todo mundo aqui. O Otis tem um filme de Natal que tá no Prime Video, que é muito legal. A Jean, que faz a mãe do Otis, faz The Crown, a temporada que aparece a Margaret Thatcher. Todo mundo faz alguma outra coisa. Tipo, a gente tá sempre vendo tem a mãe de outro personagem que faz Ted Lasso. Sim. A Rebecca de Ted Lasso, ela é a mãe do Jackson. Muita gente, tem muita gente em todos os lugares. A Olivia faz a personagem principal de Bridgerton na 2ª temporada. Então é muita gente, muito lugar. Tipo, é um elenco muito, muito bom. Por isso que a série é tão legal, né? É tão divertida de acompanhar. Sim, exatamente. O elenco muito bom, a história muito boa, os personagens muito cativantes. Cara, como pode? Tantos personagens legais. E ao mesmo tempo que eles não são perfeitos, né? Tipo, o outro faz a gente passar muita raiva. E mais um detalhe que também deixa essa série perfeita, que é a trilha sonora. A trilha sonora é muito boa, é maravilhosa. Eu amo que tem, na primeira escola, né, que aparece, tem um coral. O coral é maravilhoso, tem as melhores músicas, as melhores interpretações. Genial. É perfeito. Sim, é muito bom. Sobre essas escolas... Muita situação, e cara, os professores também são um show à parte, né, da escola. Eu acho que tem uma parte importante na história da Maeve, que fala sobre os professores, que é linda, assim, que é maravilhosa. Sim. Que, por um lado, na escola onde ela estudava, né, na Inglaterra, ela teve uma professora que viu o potencial dela. E que mesmo em volta, mesmo ela cheia de problema ali na família e sendo problemática na escola, essa professora foi lá e insistiu. Tipo, não, eu vejo alguma coisa aqui. Que ela não conseguia ter na família. Tipo, ela não conseguia ter uma mãe e um irmão pra falar, não, a gente vai te dar o apoio aqui pra que tu consiga crescer nos seus estudos. E não, essa professora foi lá e fez esse papel pra ela, que foi muito importante. E fez toda a diferença na vida dela. E ao mesmo tempo, nessa última temporada, ela começa nos Estados Unidos, porque ela conseguiu uma bolsa, graças a essa professora, ela conseguiu uma bolsa para estudar em outro lugar, porque o sonho dela é ser escritora. E aí, por outro lado, lá ela tem um professor insuportável, que é desses que fica, eu vou te desafiar sendo muito escroto contigo. Odeio, pra mim é a pior coisa. Que eu não me sinto desafiada, eu me sinto com ódio e desistindo. Exatamente. Isso funciona para pessoas como eu. Comigo sempre funcionou o me sentir desafiada. Sempre funcionou. Nossa, mas é exatamente o que a Maeve fala. Funciona para pessoas que têm todo o suporte, que tem pai e mãe dizendo que ela é maravilhosa, que era o que eu tinha. Eu tinha em casa um pai me dizendo que, pelo amor de Deus, eu sou a criatura mais inteligente que ele já conheceu na vida. Então, se o professor me fala esse monte de merda, eu ignoro, porque tem uma pessoa em casa que me conhece muito mais me falando o contrário.
entendeu? Agora, ela fala justamente isso. Pra pessoas como eu, isso acaba com o sonho. Porque ela não tem ninguém perto dela que diga o contrário. A sorte é que ela teve, né? Ela teve essa professora que em algum momento encontrou com ela e teve a mãe do Oates, que em um belo momento ali na 4ª temporada chegou e falou: acho que você precisa de alguém que diga que acredita em você. Se precisar, eu estou dizendo aqui, eu acredito. Se você conseguiu passar, é porque você tem plena capacidade de terminar. E é muito bom que tem esse conflito, tipo, o Oates fica com raiva da mãe, porque ela meio que disse pra Maeve voltar pros Estados Unidos, e isso significa terminar a relação deles. Mas, gente, é tipo o que qualquer pessoa sã deveria fazer com essa menina. Exatamente. Sabe? Qualquer pessoa com noção deveria fazer exatamente isso. Minha filha vai, aproveita essa oportunidade. Principalmente depois de tudo que ela passou nessa última temporada. E aí eu acho que meio que, falando assim, né, agora dessa 4ª temporada, eu fiquei muito triste por toda a história da Maeve, porque em vários momentos ela se sente completamente desamparada. Tipo, ela fica ali sem ter pra onde correr, ela perde o chão nessa temporada. E são outras pessoas que tem que estar ali ao redor dela, tipo, falando, não, você é boa, não, a gente tá aqui. Uhum. Quando ela acha que ninguém vai aparecer, que ninguém vai estar ali com ela naquele momento difícil, a Amy vai lá e chama todas as pessoas que eram importantes pra ela pra estarem ali, pra dar esse apoio, esse suporte. Então, ela teve muitos problemas na família, mas ela também teve muitas pessoas ao lado dela pra ajudar. E aí isso me dá um consolo, porque nessa 4ª temporada foi muito sofrido ver a Maeve. Foi muito sofrido, foi muito triste. E principalmente o Oates foi muito escroto com ela. Nossa, essa parte é porque esse menino não consegue, pra ele nada tá bom. Aí ele tá com ela. Ela vai passar um período nos Estados Unidos, mas ela vai voltar. Ele sabe que ela vai voltar, tem esse plano, existe. E aí ele começa a ficar insano de ciumento. Nossa senhora, que ódio. E aí ele começa a bem investigar a vida dela, é insuportável. Nossa, como ele fica chato. E aí, ao mesmo tempo... Ele dá uma aproveitada também, que ele sabe que a Ruby ainda gosta dele, que ela tá tendo dificuldade ali pra se encaixar nessa nova escola. Então primeiro ela quer a ajuda dele, depois ela só quer, tipo, ter um amigo. E ele dá uma aproveitada nisso, sabe? Pra, tipo, massagear o ego dele. Pra, nos momentos em que ele tá se sentindo abandonado pela Maeve, pelo Eric, ele usa a Ruby ali, tipo, de apoio. É muito escroto. Isso. É bem escroto. Nossa, como ele foi horrível. E aí, sobre essa 4ª temporada, pra mim é o maior dos problemas do muitos personagens novos pra gente conhecer. Porque é basicamente um elenco inteiro novo. Ai, gente, eu sinceramente não lembro o nome... Eu não consigo nem lembrar o nome dos personagens novos. De ninguém, De ninguém. Tipo, foram legais, foram muito divertidos. Eram os amigos do Eric. Foram os amigos do Eric, né? O Eric virou a pessoa popular da escola. E foi muito gostoso ver ele ali se divertindo e ele andando com pessoas que entendem o que ele vive, como ele é. Que foram muitos personagens da comunidade LGBT. E isso foi bom pra ele também, né? Isso foi bom pra série outras também, referências. Falava um pouco, mas não muito, não aprofundava muito. E aí nessa temporada nova trouxeram outros personagens, trouxeram pessoas da comunidade trans, trouxeram mais pessoas com deficiências. Então foi bem diferente, foi bem diverso. Mas aí foi isso, foi a última temporada. Então não são personagens que marcam, que a gente consegue lembrar muito bem quem são. E aí é meio triste por isso. E eu senti que até mesmo os personagens que a gente tá acompanhando há muito tempo ficaram... Sabe? O Adam ficou perdido no rolê, né? Ai, coitado. Depois de tanto trabalho pra fazer eu me afeiçoar ao Adam, pra não odiar ele, aí ele ficou largado, assim. Sim. Não voltou pra escola, ficou num rolê ali completamente diferente. Sumiram com um monte de gente que a gente gostava muito das outras temporadas, sabe? Muitas pontas soltas, né? Tipo, não deu pra amarrar tudo direitinho. Principalmente porque trouxeram personagens novos. Mas, no geral, eu gostei muito dessa temporada. Eu gostei do final. Eu gosto do final. Principalmente eu gosto do final do Eric. Gosto da Maeve não ficar com outros, porque, sinceramente, esse casal nunca apoiei. Nunca fui a favor. Acho que leva muito tempo pra acontecer, aí, sabe, dá uma preguiça. Tipo, tá bom. Demora tanto tempo pra acontecer que tu fica, será que precisa? Eu acho que é isso. No geral, é uma temporada boa, apesar de ter muitos personagens novos e algumas coisas que a gente fica sem saber o que aconteceu. E aí,
é muito favorável ter esse fechamento da escola, porque aí ajuda a explicar porque muita gente sumiu. Isso. Mas faz falta, tem vários personagens que fazem muita falta ali. Mas apesar de tudo, gente, essa série é maravilhosa. Toda a ambientação dela é muito legal. Ela é uma série adolescente, só que ela não é estadunidense, né? Ela é britânica. Então tem toda uma certa diferença. E eu acho até estranho ela não ser mais reconhecida, não ter mais audiência, assim, mais reconhecimento pela Netflix. Mas assim, se não assistiu, gente, vocês estão malucos. É maravilhoso. E eu conheço muita gente que adora, porque, assim, tem momentos muito galhofa, muito vergonha alheia, mas também tem momentos seríssimos. Tem um feriadão aí chegando que eu acho ótimo pra maratonar, porque cada temporada tem 8 episódios, apesar de serem episódios mais longos, tipo, mais ou menos 1 hora, mas, tipo, é ótimo, assim, senta num dia e dá pra assistir todos. É maravilhoso. Foi basicamente o que eu fiz. Consegui assistir a temporada inteira em, sei lá, em 2 dias, essa última. E foi ótimo, assim, é muito legal porque a gente vibra muito junto com os personagens e isso é o mais legal, com certeza. Sim. É isso, gente. Essa é a nossa indicação. Comentem pra gente se vocês já assistiram, se vocês gostam. E se tem alguma... E se gostaram do final. E se tem alguma série parecida que vocês querem indicar pra gente comentar aqui também. Exatamente. É isso, gente. Beijo. Até a próxima. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiraspararefletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.